Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história bem curta, mas que tem uma profundidade, olha, imensa. É um convite para a gente refletir sobre quem somos, sobre transformação e de onde vem a nossa verdadeira força. A nossa história começa no escuro, tá? Imagina só, um sótão abandonado, aquele lugar cheio de poeira, de memórias que ninguém mais lembra. E ali, coberto por décadas de sujeira, estava um espelho, que de tão esquecido já nem se lembrava mais do que era. Bora entender essa primeira fase então. Essa existência do espelho ali, na escuridão e pior, no completo auto-engano. É que o espelho não se via como um espelho. Para ele era só um objeto opaco, sem propósito nenhum. E essa ideia errada sobre si mesmo o enchia de um medo constante, um pavor das sombras que estavam ali em volta. Ele achava que a única defesa era se fechar ainda mais na sua moldura de madeira, já toda gasta pelo tempo. E essa era a verdade dele, sabe? Um pensamento que resumia tudo o que ele acreditava. Ele não só vivia na escuridão, ele achava que pertencia a ela. Era uma aceitação total da falta de luz. Mas como em toda boa história, alguma coisa tá para mudar. E essa mudança, no começo, nossa, vai ser bem dolorosa. É aí que entra o herdeiro. Ele é o ponto de virada. Onde o espelho só via abandono, ele enxergou potencial. E com firmeza, ele começa a tirar aquelas crostas de poeira, sabe? Aquelas teias de aranha das velhas mágoas que estavam sufocando o cristal. Então, esse resgate acontece em etapas. Primeiro, a descoberta. O simples ato de ser visto de novo, no meio daquele abandono todo. Depois, vem a remoção. E essa parte, para o espelho, não foi libertadora, foi agressiva. Ele sentia cada camada de poeira sendo arrancada como se fosse parte dele mesmo. O que causou, claro, um sofrimento enorme. E aqui está a grande ironia da coisa toda. O que era um ato de salvação, para ele parecia um ataque. Aquele pano da disciplina, essa limpeza que era tão necessária, era vista como uma tortura. Por quê? Porque ele não entendia o objetivo final. Ele só conseguia sentir a dor do momento. Bem, depois dessa dor toda da limpeza, a gente chega no clímax da história, o instante que vai redefinir absolutamente tudo. O cenário está montado. O herdeiro, com muita sabedoria, não só limpa o espelho, mas coloca ele no lugar certo, exatamente debaixo de uma claraboia, onde a luz do meio-dia podia acertá-lo em cheio. Vamos pensar um pouco. Depois de tanto tempo no escuro, se identificando com as sombras, o que acontece quando uma força tão pura, tão poderosa, atinge esse espelho pela primeira vez? O que acontece é um milagre. No exato instante do toque, aquele espelho que se achava escuro e sem defesa explode em luz. E não é uma luzinha tímida, não. É uma claridade violenta e magnífica que simplesmente invade e ilumina cada canto escuro daquele sótão. Agora, o contraste aqui é o que mais impressiona. De um objeto passivo, uma vítima do escuro, ele se torna um agente ativo de luz. As sombras, que antes o apavoravam, agora simplesmente somem na presença dele. A natureza dele não mudou, mas a sua condição e o seu poder, isso mudou completamente. E com essa transformação toda, o espelho, e a gente junto com ele, aprende a lição fundamental dessa parábola. Essa grande sacada do espelho. A escuridão não é uma força para a gente lutar contra. É só uma ausência que precisa ser preenchida. Ele percebe que o brilho não é dele, mas passa através dele. A função dele não é lutar, é refletir a luz que ele recebe de graça. E isso traz a parábola para a vida da gente de um jeito brilhante. A nossa proteção, esse nosso escudo íntimo, não vem de construir muros com o nosso próprio esforço. Vem da nossa capacidade de manter a alma limpa, sabe? Limpa de intenções ruins e, o mais importante, de se manter posicionado para receber a luz que vem de uma fonte muito maior. Então, resumindo, o que a gente tira disso tudo? O brilho não é nosso, mas a gente pode ser um canal para ele. A verdadeira força está em ser um bom refletor. As sombras, elas perdem o poder quando a gente entende que são só vácuos, ausência. E por fim, a pureza de intenção é o que permite que essa luz brilhe através da gente, sem nenhuma distorção. E a história termina com essa pergunta, que agora se volta para dentro de cada um. Depois de passar por esse processo de limpeza, que às vezes é doloroso, e de se posicionar do jeito certo, a questão que fica é essa: será que a nossa alma está pronta para receber e refletir essa luz?